E aí você via como uma solução a própria morte, que é o suicídio. E é interessante a gente pontuar, porque ainda existe muito tabu sobre esse assunto. A maioria das pessoas interpretam o suicida como covarde, como, né, não deu conta. Muito julgamento, a pessoa às vezes nem, né, óbvio, não entende o motivo. E como você é uma sobrevivente, né? Porque quando a gente fala muito de suicídio, a gente tem que falar sobre vida, né? Não sobre morte, é sobre vida. A gente tem que dar um novo significado para a vida, tem que dar um novo sentido e novas possibilidades. Porque quando a gente pensa em acabar com a vida, é acabar com a dor, é resolver uma questão, é resolver um problema, porque já não vê mais possibilidades. Sim, não via. Então, eu queria que você relatasse, Rafa. É bem esse momento, assim, que era a possibilidade zero, e foi quando você começou a despertar esses pensamentos, assim, como foi esse processo? Então, eu percebi que eu não ia ter mais, eu ia viver esse círculo vicioso sempre. E aí eu entrei nessa depressão, nessa tristeza, e eu fui tomando conta. E aí começou alguns pensamentos. Eu pensava, eu sonhava com a morte, eu via a morte em todo lugar. E quando você via a morte, te dava calma, assim? Até pra entender o... Na verdade, era uma coisa assim, no começo foi assustadora, assim, você pensar, né? Eu, até por conta da religião, eu repreendi esse pensamento. Mas depois tornou-se algo, era como um hábito já. Então, se eu ia atravessar a rua, eu via um caminhão longe, eu já me sentia, já via o caminhão, já me via morta na frente, né? Fui atropelada, já era uma coisa muito louca. E quando eu fui, assim, habituando a esses pensamentos. E aí eu não dormia mais, era pesadelos e pesadelos. E durante todo esse processo, que foram 6 anos, em todo um processo de depressão, não foi uma coisa simples, não foi pouco tempo. Do dia pra noite. Foram 6 anos em estado todo de depressão. E durante esse processo, quando eu estava sentindo toda essa dor, na minha vida, as coisas, eu tava lá, vivendo ainda o círculo, internação, voltava recaindo. Então, eu ainda tinha, assim, no começo, quando eram só os pensamentos, ainda a gente ainda tinha esperança, tentava fazer alguma coisa, eu tô tentando salvar, eu tô tentando ainda, eu tô tentando. Mas aí, quando foi nos últimos 2 anos do meu estado depressivo, eu comecei a planejar a minha morte. Eu vi que já não tinha mais saída, não havia mais esperança. Tudo que eu queria era acabar com aquela dor. Era uma dor insuportável. Eu não tinha vontade de levantar da minha cama, mas eu tinha que levantar da minha cama porque eu era a única que precisava manter meus filhos, eu precisava manter minha casa. Eu não podia esmorecer por eles, mas eu já não suportava mais. Então, eu comecei a planejar. E aí eu fui pensando em várias formas de como eu poderia acabar com a minha vida, até que eu decidi de uma forma melhor, que eu achei que era melhor pra mim. E aí eu pensei, mas e meus filhos? Eu vou acabar com o meu sofrimento, mas os meus filhos vão permanecer vivendo com o dependente químico, porque vai continuar vivendo com o pai. E a situação vai ser difícil, porque enquanto meu ex-marido estava internado, quem mantinha a casa, eu estava lá para manter. Na verdade, eu sempre acabei mantendo mais, mas assim, aí como é que ficaria os meus filhos? Como que iria manter se ele iria internado? Quem cuidaria? Meus pais, né? Claro que meus pais sempre me deram apoio para tudo, ficariam junto, mas não é a responsabilidade, mas estaria ali vivendo aquele mesmo coisa, um pai, a mãe que se suicidou, o pai que, né? Eu falei, não, eles não podem fazer isso. Então, eu decidi tirar a vida dos meus filhos também. Eu falei, eles vão comigo. Porque nós vamos encerrar de vez essa dor. Esse sofrimento acaba de vez. E hoje eu raciocino melhor, mas naquele momento eu não via. E eu fiquei muito impressionada quando você me falou isso, assim, porque uma mãe é sempre um ato do amor, né? Por mais que é contraditório, assim, como pensar na morte dos filhos é também um ato de amor, porque você sofreu tanto com esse homem, que é o pai dos meninos, mas falou assim, como que eu posso acabar com a minha dor, né? Não da melhor forma, mas assim, eu acabei com a minha dor e vou continuar os meus filhos nesse sofrimento. Então, assim, tirando o julgamento, tirando essas visões que a sociedade rasa coloca, você pensar nisso foi um ato de amor no desespero. No desespero. No desespero não é a solução, ninguém tá falando aqui que é a solução.
Mas é importante ter essa escuta para nunca julgar alguém que fez, para entender os motivos. Por que que uma mãe seria capaz disso? Exato. Uma mãe chegar a pensar nisso, Porque ela já entrou no extremo, do extremo, do extremo, do Isso extremo, mesmo. né? Então, eu sempre falo na questão da empatia, na questão de ouvir uma história sem julgamento. É muito importante isso. Mas assim, quando eu tive essa ideia, né, eu decidi, não era fácil. Todos os dias eu tinha que me convencer de que era a melhor saída. Porque pra pensar na minha morte não era tão mais difícil já. Porque eu já estava muito mais claro de que Você já estava nesse processo, tempo, né? Que é... Assim, né, a nossa mente ela é incrível para o bem ou para o mal. Se você planta ali sonhos, se você planta coisas boas, vai projetando. Mas também se você entra num processo de pensamento suicida, né, a gente também se acostuma com isso. Sim, virou um hábito. Exatamente. E aí quando vira, você realmente só... Quando você só cultiva esse tipo de pensamento, é só isso que você vai ter, é só isso que você vai pensar, e é só isso que você realmente vai em busca. E era isso, eu estava em busca realmente de tirar a minha vida. Aí decidi dos meus filhos e comecei a me convencer diariamente de que essa era a melhor saída. Eu pensei algumas vezes de tentar de outras formas, mas eu via que não existia outra forma, porque quando você está num estado depressivo e a dor é tão grande, você não enxerga saída em nada. Não há saída. A morte acaba sendo uma única saída. É uma coisa... É a única coisa que te faz assim, vai acabar, vai encerrar. Com essa dor. Com a dor. Insuportável. Insuportável é a dor. É insuportável mesmo. É uma coisa assim que é inexplicável. Não tem como descrever o sentimento da dor. É uma angústia sem fim. Então você quer acabar com aquilo. Não pode ser alguma que você pense em acabar mesmo com a sua vida. Entendeu? Porque todo ser humano deseja ser feliz, né? E eu tinha esse desejo, mas eu via que não era possível, isso não iria acontecer. Então, quando eu coloquei que isso jamais aconteceria na minha vida, a única saída seria realmente a morte. Isso impressionante, Rafa. Eu sempre fico impressionada com essa história. Sempre fico muito impressionada. Eu não vou aqui abordar qual foi o pensamento, de que forma, porque isso não importa. Não importa, assim, isso é uma pergunta que a gente fala que é de curiosidade. O que eu quero que você relate agora, Rafa, que foi até o início, né, da nossa grande descoberta, assim, a gente teve um encontro. Como que você engordou 30 quilos?